Glória a Deus. A paz seja com todos e a paz seja com você aí nessa casa. Nós somos aqui da igreja Cristo e a Libertação, aqui do Cervezão, e eu desejo a paz do Senhor para vocês. Amém. O Senhor para você que está aí na sua casa. Nós vamos agora entrar na mensagem. A mensagem se encontra ali no livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 24 em diante. Gostaria de falar para vocês que estão aí participando, aí, que estão vendo, né? Não sei como é que vocês estão aí, mas eu tenho certeza que a graça e a paz do Senhor está com vocês. Nós estamos fazendo uma mensagem que ela começou no domingo e ela vai terminar no próximo domingo. Então, no domingo passado, quarta, hoje e no próximo domingo a gente acaba. Uma mensagem de 4 dias, conforme estava escrito na palavra de Deus. E nós, ali no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 24, nós vamos discorrer alguns versículos e depois então nós vamos estar trazendo uma contextualização e trazer fatos, né, que ocorreram ali para nós podermos estarmos situados, né, no episódio que aconteceu ali. Então diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes das árvores, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Amém. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Amém? É só aqui, depois a gente vai estar, vamos discorrer então. Irmãos, todos esses episódios que nós trouxemos, a trazida daqueles jovens aqui para a Babilônia, devido eles estarem sitiados, Judá está sitiada ali, e o rei Nabucodonosor ter trazido eles para serem assim, aqueles assessores, magos, enfim, pessoas que pudessem estar revelando, até que quando nós iniciamos esse versículo aqui, nós pudemos perceber que Daniel já estava falando para ele, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Esta é a interpretação. Daniel estava interpretando ali o sonho, né, do rei Nabucodonosor. Já tinha feito a interpretação antes. Então ele fazia interpretação, ele dava orientação, ele mostrava: você vai agora, você não vai. Então toda a assessoria ali ele dava para o rei. E o rei sentiu, né, que teve um sonho, ele estava perturbado e ninguém conseguia revelar, os magos, os príncipes, os feiticeiros que estavam ali, e aí o que aconteceu? Chamou Daniel foi lá e já dominou, né? Por quê? Porque tinha Deus dentro dele. E nós, quando nós temos Deus dentro de nós nos condicionamos a qualquer tipo de situação. Se a situação é difícil, nós nos condicionamos. Se a situação é fácil, nós ficamos bem apercebidos, porque pode ser uma cilada, pode ser uma armadilha. Então, Daniel foi lá e interpretou o sonho do rei.
e disse para ele, olha, é o seguinte, rei, tudo aquilo que nós lemos e eu vou falando aqui. Mas antes dele ter esse sonho, o que ele fez? Ele estava ali nos altos do palácio, né? Bem bom, o rei Nabucodonosor, um grande conquistador, acho que provavelmente ele deve ter sido o maior dominador que houve na terra. Foi um dos que mais dominaram, porque a palavra de Deus ela nos diz assim, ó, que ele reinou sobre todos os povos, todas as línguas e todas as nações da terra. Daniel 4, versículo 1. Mais ainda diz, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, todas as conquistas dele, até trazida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias para lá, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, né? Ele também, Deus providenciou que ele trouxesse. E aí, ele reconhecia que Deus tinha dado todo aquele império para ele. Ele foi, sem dúvida, o maior, e a Babilônia foi a nação que mais dominou sobre a terra naqueles tempos. Então, o que aconteceu? Um belo dia, depois dele proclamar que todas as condições que ele teve, foi Deus que proporcionou para ele, meio que o tempo foi passando e ele, quase que eu poderia dizer que ele foi se enchendo de toda aquela glória. A glória que era de Deus, ele passou então a tomar para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou a tomar para ele. Nós, muitas vezes, nós reconhecemos que Deus proporciona condições para nós. Ele proporciona condições para nós porque Ele quer nos ver bem. Ele quer nos ver por cabeça. Ele quer nos ver dominando juntamente com Ele. Deus quer nos ver resplandecendo a glória dele aqui nessa terra, tanto no mundo espiritual como no mundo secular. O fato de nós termos, de nós estarmos trazendo esse tipo de mensagem hoje, é que houve uma mudança da parte de Deus para com nós aqui, e tenho certeza que também provocará uma mudança da parte de Deus para a sua vida aí na sua casa, onde você está agora ouvindo essa mensagem. Qual tipo de mudança seria essa? A mudança da humildade. Quando nós encontramos esta palavra, humildade, nós entendemos que muitas vezes as pessoas veem uma casinha pobre, uma pessoa ali simples, tudo que é simples, a cultura já do Brasil já trata como humilde. Tudo que é simples, e nem tudo que é simples é humilde, porque muitas vezes você vai numa casinha ali, simples, entra lá, tem uma pessoa orgulhosa, uma pessoa senhora de si, que não dá o braço a torcer, precisando da bênção de Deus, precisando de oração dos irmãos, precisando que Deus faça uma transformação na vida dela. Ela não aceita e ela se mantém com o coração duro, com o coração soberbo, dizendo, não, eu vou tirar eu mesmo dessa situação. Quando Deus está clamando, quando Deus está pedindo, batendo na porta do coração dela e dizendo, deixa eu entrar para me encear com você, você comigo, e a pessoa mantém-se. E muitas vezes nós vamos num castelo de uma aparência magnífica, e nós, ao nós pisarmos ali, às vezes até para fazer uma oração, a pessoa fala, entra, e aí aquele sofá que parece a sala do presidente da república, pede para você aceitar. Você olha a sala da pessoa, aquela sala maravilhosa, que
que tem tudo ali, né? Tem até um estúdio de cinema ali para você, caso você quiser fazer um culto lá e fazer uma live, tem internet de 300 mega de velocidade, e aquilo, e luz, e som, e tem tudo ali, microfone, sabe? E aí a pessoa fala para você, fica para jantar, olha, eu tenho tudo isso daqui, mas eu estou precisando que Deus fale comigo, que Deus me oriente, que Deus me alinhe com o reino dele. Glória a Deus, aleluia. Então, não é a imagem que nós vemos que traduz humildade ou soberba. Então, nós fazemos uma leitura diferente. Nós fazemos uma leitura que é conveniente para nós. Eu, por exemplo, quero profetizar uma porta aí, louvado seja o nome do Senhor, para que a gente possa fazer essas reuniões e não estar transmitindo esses sons que têm saído aqui, né, ao vivo, né? Que Deus abençoe esse som que a gente tem ouvido e a gente louva a Deus por ouvir isso, né? Se nós fôssemos surdos, nós não estaríamos ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. Mas não é necessário, tem coisas que não são necessárias, né? Tanto para nós como para vocês que estão aí nessas casas. O que aconteceu? Esse rei poderoso, ele começou a se encher, se inflar. E eu sou Nabucodonosor, eu sou Nabucodonosor, eu sou Nabucodonosor, eu sou Nabucodonosor. No começo era Deus e Nabucodonosor, depois começou Nabucodonosor e Deus, depois Nabucodonosor e Deus foi ficando, até que Deus, olhando ali, na minha visão, no meu olhar, na minha perspectiva aqui, desse episódio que ocorreu, para que nós não venhamos nos enganar, porque no domingo nós vamos estar trazendo uma palavra de vitória. Eu quero dizer aqui que eu louvo a Deus pela vida da irmã Elaine, de ter dado um passo em direção a Deus. Isso é sinal de que Ele está trabalhando no coração nosso aqui e vai trabalhar no coração das pessoas que também estão lá ouvindo essa mensagem. Então, qual que é o papel nosso aqui? É reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Mas que com Deus nós podemos tudo. Segundo a palavra de Deus, nós precisamos de força de Deus para poder tudo. Porque a palavra de Deus, ela diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, essa combinação de elementos para a nossa vida é fundamental. Nós necessitamos da atração de Deus. Porque quanto mais nós atraímos Deus para perto de nós, quanto mais nós atraímos Deus, né, para perto de nós atraímos cura, nós atraímos alegria, nós atraímos libertação, nós atraímos respostas, nós atraímos felicidade, nós atraímos riqueza, nós atraímos o reino de Deus para perto de nós. A palavra de Deus, ela fala para nós que Ele nos fez reis e sacerdotes para o adorar, mas nos fez reis e sacerdotes. Então, o Nabucodonosor começou a colocar Deus ali, e muitas vezes, quando nós alcançamos uma situação privilegiada, ou uma situação onde que, se nós estávamos numa situação difícil, nós saímos, e aí, quando a gente começa a se sentir confortável, é aquela hora que nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir para Deus, Deus, me mostra para mim se eu tenho te desagradado, para que eu não venha pecar contra ti. Então é importante, é saudável nós nos aproximarmos de Deus sempre, porque cada passo que nós damos em direção a Deus, Ele dá muitos passos em nossa direção. Nabucodonosor começa então a olhar para tudo aquilo que ele conquistou, e não foi pouco, e entender que a força dele que fez aquilo. Irmãos, eu quero falar uma coisa que é muito séria aqui. O povo de Deus hoje não tem entendido o papel deles de glorificar e exaltar o nome de Deus nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas.
eles não têm observado que é Deus que tem possibilitado um simples centímetro cúbico de ar que ele respira. Glória a Deus, louvado seja Deus. O movimento, Glória, aleluia. o movimento de sentar na cama quando acorda. Mais do que isso, o levantar das pálpebras depois que acordou. Isso também é a graça de Deus já fazendo maravilhas na nossa vida. Aleluia. Então, isso tem que ser reconhecido. E muitas vezes as pessoas dizem: mas eu vou orar, eu vou ficar só orando, eu vou arregaçar a manga e vou. Irmãos, isso é para nós fazermos. Mas nós temos que pedir direção para Deus. Teve uma guerra, eu vou poder passar isso aqui, vou abrir um parênteses. Teve uma guerra que Deus falou para um servo dele, falou: faz o seguinte, pega o povo e vai lutar contra aqueles inimigos lá. Ele falou: Senhor, os caras são mestres em guerra, são ganhadores, os caras atropelam, passam por cima. Deus falou: estou falando para você ir lá guerrear. O nome desse servo de Deus era Gideão. Deus falou para ele, falou: vai. Ele falou: cadê os soldados então? Deus falou: junta o povo aí, vai. Aí ele juntou 32 mil. Aí quando ele chegou para Deus, falou: Deus, eu juntei 32 mil aqui. Deus falou assim: olha, é muito. Então, para que não fique caracterizado que a quantidade que vocês estavam eram grandes, e para que não subam nas suas cabeças que vocês ganharam essa guerra, dá um jeito aí de diminuir esse povo aí. Porque eu quero dar essa vitória para vocês. E assim foi, e eles foram para essa guerra com 300. Contra mais de 1 milhão de soldados que tinha o povo, os amalequitas. E aí o que acontece? Quando nós dizemos: olha, eu faço porque eu não vou ficar esperando, nós estamos fazendo por nossa conta. Se Gideão quisesse, Deus podia dar vitória para ele com os 32 mil, mas ele levou a vitória com 300. Muitas vezes nós temos uma oferta para dar aqui, vou trazer também para essa analogia aqui. Nós temos uma oferta de R$1, nós não vamos levar R$1, mas aquele real que você não levou, aquele real, Deus ia abrir uma porta para você de 300 ou de R$1.000. Então, nunca imagine, ou se fosse de 10 centavos, como eu costumo falar aqui, pegue, se for 1 centavo, ele vai acrescentar no 1 centavo que você trouxer. Porque para Deus a fidelidade é no pouco. E ele é bem claro quando ele diz: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Por quê? Porque quem é fiel não tem valor. Não tem como mensurar, não tem como medir a fidelidade. Quem tem interesse já tem como medir. Se você vai, o cara fala: eu vou te dar R$10 para você ir lá no centro da cidade para mim, você pega e fala: mas R$10 é muito pouco. Mas então eu vou dar 50, 10 por 50 eu vou. Então você tem um interesse. Então aí você fala: Deus, eu vou dar o dízimo se eu começar a trabalhar. Aí Deus está tocando no seu coração para você dar o dízimo. Você fala: mas eu vou dar o dízimo de quê? Do que entrar. Então aí o que acontece? Deus fala: mas se ela tem, pode dizer, né, se a pessoa tem R$10 e ela não levar R$1 de dízimo, o que vai acontecer? Se ela tiver R$1.000, ela também não vai levar os 100. Do contrário, que se a pessoa tem R$10, ela fala: não, o dízimo é de Deus, eu vou separar e vou levar. Eu só tenho isso, mas eu tenho a obediência para cumprir com Deus, o temor de que Ele vai me abençoar. O que acontece? Ele vai acrescentar nesse. E aí quando ele te der um emprego de R$10.000 por mês, você não vai ter problema em tirar 1.000, porque os 10 mil e os R$10 para você é a mesma coisa, porque a fidelidade com Deus não tem preço. Deus, Ele quer que nós não sejamos corrompidos.
Quando ele diz, eu não quero que você seja corrompido, é por isso, porque não tem preço para você. Não existe um preço para você. Então, se você também não mede preço para Deus, está tudo empatado. Se você tiver um emprego de 100 mil reais, se você vai lá e vai tirar 10 mil e vai dar de dízimo, e o pastor vai ser um pastor abençoado, porque tem na igreja dele um irmão que ganha 100 mil reais por mês e dá 10 mil reais de dízimo. Porque Deus está honrando o pastor, está honrando aquele que para ele não tem quantia, porque é tudo de Deus. Ele só quer 10%, mas é tudo dele, assim como Nabucodonosor. Nabucodonosor era tudo dele, Deus proporcionou tudo para ele. Olha só o que aconteceu, eu vou explicar, e eu queria chegar aqui e a gente já vai estar encerrando isso aqui, porque vai dar para o tempo tá bonzinho, tá tudo certinho. O que aconteceu? O povo de Deus começou, Deus isso, Deus aquilo, mimimi. Deus falou, então tá bom, vocês vão fazer as coisas do jeito que vocês querem. E eu vou arrumar alguém para ser rei para mim. Aí Nabucodonosor estava ali, estava meio fácil ali, e o povo de Deus dificultando, e Nabucodonosor dando mole para Deus, e o povo de Deus dificultando. Deus falou, tá bom, vamos Nabucodonosor, chega mais, vamos conversar aqui. E falou assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar um monte de coisa agora, tá? Você está entendendo, Nabucodonosor, o que eu estou te falando? Eu vou te dar o mundo agora. Nabucodonosor falou, Deus, fechei com você. Deus quer que nós fechamos com Ele. Deus vai nos dar para nós tudo de bom e de melhor que Ele puder dar. Não é pela força dos nossos braços, não é pelo tanto que nós enxergamos, e não é pelo esforço que nós temos no dia a dia, não é pela nossa luta, não é pela nossa espada que nós vamos vencer a batalha, não é com as nossas armas, é com as possibilidades de Deus. É com as possibilidades de Deus. Deus quer te dar isso. E essa semana que nós vamos passar, domingo passado, e até no próximo domingo, coisas vão acontecer no nosso meio. Por quê? Porque é do coração de Deus que haja uma mudança no meio de nós. Que prevaleça a luz, que prevaleça o amor de Deus, que prevaleça as curas, as libertações, os alinhamentos com o reino de Deus. É isso que vai prevalecer. Nós não temos que temer. Nabucodonosor foi achado fácil. Fiquemos fáceis para Deus. Por quê? Só vai facilitar a nossa vida. Só vai facilitar para nós. Não vamos dificultar. Eu não vou no culto na quarta. Eu não vou na sexta. Eu estou com dificuldade. Eu trabalhei, eu cansei. Com Deus, você vai lutar 48, 36, 92 a semana inteira e não vai sentir canseira. E aí você vai na igreja e ele vai dizer, olha, nós tivemos tantas vitórias hoje. Nós conseguimos tantos de ouro, tantos de prata, tantos de bronze. Nabucodonosor, ele invadiu Judá e trouxe de lá, ele fez o rei prisioneiro, porque estava todo mundo dificultando para Deus. Então Deus falou, pode dominar. E ele não vai dominar só ali, vai dominar tudo, vai dominar o mundo inteiro. Todas as línguas e nações. Glória a Deus, aleluia. E Nabucodonosor começou, e vai aqui 1 ano, 2 anos. Quando teve uma hora que ele falou, cara, eu conquistei tudo que eu podia, e Deus me deu. Ele diz, olha, ele fala assim, Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicado. Por quê? Ele fala assim, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais. Ele estava assim, declarando, olha, Deus me deu tudo isso, Deus fez maravilhas na minha vida, Deus quer fazer maravilha na minha vida, na sua vida e na vida do povo aqui da igreja. E Ele vai fazer, porque nós vamos facilitar para Ele, gente. Nós vamos facilitar. O inimigo tem falado, olha, mas e essas dificuldades, isso e aquilo? Que inimigo nada. Deus fala, vem e deixa comigo que eu tomo conta. E vocês vão dominar. Depois de tudo esse, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus, o Senhor é bom. Aí o que aconteceu? Irmãos, quando nós atingirmos os nossos objetivos seculares,
Nós já temos que estar num caminho espiritual, sabe? E olhar para que esses objetivos seculares não façam diferença para nós. Porque os nossos objetivos espirituais foram alcançados. A palavra de Deus ela é bem clara, ela diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nabucodonosor fez isso, e depois, de uma hora para outra, ele resolveu virar o disco, e aí ele vem com aquele discurso: foi eu. Ele diz assim, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência, trazendo tudo aquilo, tirando a glória de Deus. Ele nem terminou de tirar a glória de Deus das conquistas dele. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Ele Glória a voz dele já foi ficando, já perdendo o tom, ele já foi encurvando diante da grandeza de Deus, ele já andou de 4 patas, e a unha dele já cresceu, e os pelos dele cresceram, se transformando num animal, um rei, onde todos o olhavam e admiravam como um grande conquistador, um rei que dominou o mundo, dominava o mundo. O disco dele virou e ele passou então a andar na rua que nem um retardado, que nem um cachorro, um animal com pelo. A Bíblia diz que parecia um animal mesmo, um cachorro, unhas como unhas de aves. Por quê? Por que ele recebeu, na realidade, por que ele se entregou? Da mesma forma como ele se entregou para Deus e venceu, ele se entregou para o ego dele, para a vaidade dele, e ele não só ficou sem nada, como ele virou um animal, vagando. Às vezes a gente tem exemplo de ver pessoas que acabam se perdendo, às vezes por pouco. Você se transforma assim, a pessoa fica barbuda, ela fica cabeluda, ela não toma mais banho, ela não troca de roupa, e ela fica andando para cima e para baixo, perde o rumo da casa deles. Por pouco, por pouca coisa. Por pouco, muito pouco. Então, irmãos, o que Deus quer? Deus quer nos encher, Deus quer nos honrar, Deus quer nos colocar por cabeça, assim como ele fez com Nabucodonosor, que nem era do povo dele. Ele quer fazer conosco que somos do povo dele, nós que fazemos parte do reino de Deus. Ele quer nos fazer isso. Claro que Deus, como Deus deu um sonho para ele se livrar, para ele tentar se livrar, Daniel deu uma mensagem para ele, falou: olha, rei, eu aconselho você. O Daniel fala para ele assim: rei, eu vou dar um conselho, você aceita se você quiser. Desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. Então o que acontece? Deus está falando hoje também que Ele vai nos encher, mas nós temos que o quê? Seguir o conselho daqueles que Ele usa para aconselhar. Facilita para Deus, esse é o conselho. Facilita. Ora, Deus, mostra para mim o caminho dessa vitória. Eu pedi para Deus hoje, os irmãos viram, não vou falar aqui no ar, que era para a gente transmitir essa live, não vou falar, que não precisa ninguém saber, que nós precisamos que Deus abençoasse essa live até o final, né? Você que está aí agora, você está sabendo também, que sem querer eu acabei falando, que nós oramos para que isso acontecesse, já que na quarta-feira nós fizemos ela gravada, essa outra parte da pregação. Mas louvado seja Deus por isso, porque Deus está aí honrando, nós estamos no ar ainda. E aí o que acontece? Vamos facilitar para Deus. Não imaginemos que, mas isso não. Nossa, se é para Deus, pode fazer, tranquilo, faça, porque Ele vai honrar. Faça, porque Ele vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Mas mesmo o Nabucodonosor agradou tanto Deus, que depois de 7 anos que ele andou que nem um cachorro sem dono, perdido, vagando pelo mundo,
Depois de 7 tempos, que nem diz o sonho dele e a interpretação de Daniel, quando deu certinho 7 tempos, 7 anos, ele voltou. Ele estava ali meio comendo um mato ali, um mato que ele já tinha achado, porque ele acabou encontrando uns lugares que os matos tinham um gosto melhor, outro, porque 7 anos comendo mato e comendo erva, né? No meio ele acabou achando ali um lugarzinho que sempre nascia um mato mais gostoso, ele deve ter comido, né? Então ele estava ali comendo mato, tipo assim, eu estou aqui comendo, e começou a voltar, e de repente começou a perceber que, eu estou comendo mato, o que é isso, pô? Né? E foi levantando já, e aí de repente Deus já providenciou que os soldados dele já chegassem, ô rei, você já está entendendo, eu sou fulano, eu sou o centurião, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí o que aconteceu? Deus restabeleceu ele, mas depois de 7 anos, irmãos, para que nós vamos esperar 7 anos se nós podemos vencer e já? Basta nós facilitarmos para Deus. Basta nós facilitarmos para Deus e nós vamos vencer. Deus quer nos colocar por cabeça. E Deus vai nos colocar por cabeça se nós facilitarmos para Ele. Se nós temos que dificultar a vida do diabo. A vida do diabo nós temos que dificultar. E se tiver uma pessoa que nos perturbe, Deus, aquela pessoa tem me perturbado, mas como eu tenho me aproximado de Ti, e eu tenho confiado que se eu facilitar para o Senhor vai facilitar a minha vida também, coloca a mão naquela pessoa, transforma ela, faz com que ela possa te olhar, e aí vai acontecer, e aí instantaneamente, não tem meses, não tem ano, não tem nada, isso é um compromisso de Deus para conosco. E a palavra dele diz assim, tudo que pedindo, crendo, recebereis. Mas ele não diz, a palavra de Deus não diz, você vai receber. Não, ele diz tudo que pedindo. Como é? Tudo que pedindo, crendo em oração, recebereis. Então você ora e pede a Deus, e Ele vai proporcionar para você. Amém? Olha, irmãos, essa parte aqui é a terceira parte, é onde que houve um desconhecimento de Deus, uma análise, uma autoanálise de pessoas que imaginou que ela tenha conquistado algo na vida pela força dos braços dela, e aí você tem um período, Nabucodonosor teve, se já naqueles dias ele tivesse perdoado aquelas pessoas e já tivesse feito justiça, ele não teria passado por isso, porque o sonho que Deus deu foi para livrar, mas se ele quis passar, irmãos, nós não queiramos passar por essa situação, porque depois que começa, leva 7 anos para terminar, e 7 anos é bastante. Então, que nós possamos tomar posse das nossas vitórias e das nossas conquistas agora. E hoje nós vamos orar, vou orar para você aí na sua casa também, para que Deus te alcance e que Deus nos alcance aqui e que a glória de Deus passe a resplandecer na nossa vida e nós possamos sim representar o reino de Deus bem. Amém? Ficamos em pé, irmãos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós entendemos a Tua grandeza, o Teu domínio e o Teu controle. Pai, não há como nós conquistarmos um cubículo, um centímetro cúbico de ar, se o Senhor não nos proporcionar forças. Pai, nós temos grandes batalhas, Senhor, aleluia, a empreitar, meu Deus, em nome de Jesus. Vá à frente, Senhor, nos dirija, nos conduza, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor visite esse lar agora que está conosco. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor entre com providência nessa casa, nessa vida, dá sabedoria, dá entendimento. Senhor, coloca-nos no nosso lugar, meu Deus. Nós não somos nada, mas nós passamos a ser, se o Senhor assim o quiser. Nós queremos facilitar para o Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, aleluia, engrandecer em nós. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, aleluia, através dos nossos testemunhos. Senhor, nós pedimos a Tua bênção, abre as portas do céu, Senhor, conduza-nos nos caminhos de vitórias, das conquistas, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, amém, graças a Deus, aleluia. A paz seja contigo.